para participar. Isso, aleluia. E aí nós vamos estar juntos todos esses meses. Essa é a nossa preparação, nosso momento. Nós acreditamos que o Senhor tem falado tantas coisas e eu gostaria de compartilhar muitas coisas no dia de hoje. Depois a gente volta para louvar, amém? Mas eu tenho uma palavra muito forte que Deus colocou no meu coração durante esses meses, esses dias. A gente fez uma live com todo mundo, já começou com a escola semana passada, e aqui a gente quis abranger mais pessoas, a gente pode botar até mais pessoas que estão na conferência. Por quê? O nosso propósito é nós estarmos juntos até que tudo passe. Por quê? Uma vez por mês, 2 vezes por mês, vamos ver quantas vezes nós conseguimos estar juntos. Nós queremos já criar um corpo para a escola de 2021. Porque esse é um ano muito atípico, né? São 21 anos de escola e, pelo que eu me conheço como gente, nós nunca vivemos um ano como esse ano de 2020, né? Com tantos desafios, com tantas, eu posso dizer, com tantos problemas acontecendo, com tantas ameaças e, ao mesmo tempo, com tantas promessas, né? Se nós paramos para pensar, todas as promessas que Deus deu para o Brasil foram muito grandes, né? Foram muito grandes. O Brasil vai ser um celeiro de missões, nós vamos fazer tantas coisas para o Senhor. Eu quero que você entenda, querido, que as promessas estão aí, elas não mudaram, tá? O que aconteceu, o que está acontecendo agora é algo muito simples. O que está acontecendo é que nós não entendemos que Deus falou com a gente. Ele disse, eu estou querendo que vocês restaurem os altares. Esse é um momento de nós restaurarmos os altares. É momento de cada um de nós entendermos que Deus quer que possamos restaurar altares. Como nós restauramos altares? Daniel capítulo 9. Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança conosco, aqueles que te amam e obedecem teus mandamentos. Daniel capítulo 9, versículo 6. Aí diz assim, temos sido ímpios e rebeldes e nos afastamos dos mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvidos aos servos, aos profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, tu és justo. Hoje estamos envergonhados. Sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, e todos que estão distantes, estamos envergonhados por causa da infidelidade a nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e os nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados porque temos pecado contra ti. O Senhor, nosso Deus, é misericordioso e perdoador, e nós temos sido rebeldes, e não temos ouvido o Senhor, nosso Deus, nem obedecendo às suas leis, por meio dos teus servos, os profetas. Todo Israel tem transgredido a tua lei e se desviaram, recusando a ouvir a tua voz. E no versículo 13, olha o que está escrito. 11, desculpa. Por todas as maldições e pragas escritas nesta lei de Moisés, servo do Senhor, têm sido derramadas sobre nós, porque pecamos contra ti. Vamos lá. Muitos de nós como brasileiros, e nós que temos vivido tudo que nós estamos vivendo aqui, parece que as pessoas na igreja estão tentando achar uma explicação, ou tentando um conforto para tudo que está acontecendo. E sabe de uma coisa, queridos? Nós não temos que ter explicação, nós temos que nos arrepender. Sabe, eu tenho pregado essa palavra um dia antes de acontecer tudo que aconteceu no Brasil esse final de semana. Nós falamos, nós declaramos, nós mostramos que o chamado do Brasil é de arrependimento. O chamado que Deus tem chamado a nossa nação é um momento de nós nos arrependermos. Arrependemos de quê? Da nossa independência de Deus. Até mesmo para cumprir os propósitos do Senhor, nós precisamos desesperadamente do Senhor. Olha o que acontece. Aí veio a revelação. Quando Daniel se identificou com o pecado. Hoje, se você estudar a palavra de Deus no capítulo, aliás, todo o livro de Daniel, você percebe que Daniel não faz menção a um pecado que ele tinha. Tá? As pessoas que assistiram a primeira live, elas vão ouvir eu falando algumas coisas que eu falei lá também, porque eu estou trazendo todo mundo que está agora para o mesmo lugar.
para a mesma posição em Deus. Eu tenho falado que nós estamos muitas vezes em mesmos lugares, agora em lugares diferentes, mas estamos em posições espirituais diferentes. A minha posição espiritual é diferente da sua, do teu irmão. Cada um de nós, quem determina essa posição é a sua fome de Deus e também a sua revelação, quem você é em Deus. Então, se nós entendemos tudo isso, queridos, olha que interessante você entender que o que Deus tem para nós é o quê? O que Deus tem para cada um de nós é que nós possamos entender qual é a chave para nós desdobrarmos e destravarmos o Brasil. Qual é a chave? Está todo mundo correndo. Você vê tantas lives, tanto entretenimento. Nós só mudamos o cenário, queridos. Mudamos o cenário das plataformas, nós mudamos os cenários das igrejas e jogamos na internet. Isso não é mudança, sabe? Há um remorso. Nós estamos sentindo o peso do arrependimento, o peso talvez da consequência, mas nós temos tido remorsos. O que Deus quer de nós não é remorso. O que Deus quer de nós é arrependimento, uma revelação para um entendimento. O que Deus está chamando a igreja brasileira, muitas vezes, é mostrando o pecado que está aí. Qual é o maior pecado de nós como líderes? Não é A, B, C ou D, eu não estou aqui para apontar dedo, estou aqui para me identificar como aconteceu com Daniel capítulo 9. Arrogância, orgulho, achar que nós podemos ser independentes de Deus, achar que podemos fazer todas as coisas na força do nosso braço, achar que aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, Deus colocou um presidente da República, agora tudo é dessa forma, querido, não é. Deus está chamando a sua noiva para a humildade. Deus está chamando a sua noiva para o quebrantamento. Deus está chamando a sua noiva para a identificação. Daniel não disse, eles têm pecado. Daniel não disse, os seus pais pecaram. Nós pecamos. Enquanto nós, como igreja, não nos identificarmos com o pecado da nação brasileira, não haverá uma chave que vai destravar. E Deus não vai trazer autoridade sobre a igreja. Deus conhece nosso coração. E pelos frutos nós mostramos quem nós somos, sabe? O fruto da oliveira é o que? A oliveira era uma árvore baixinha, acessível, sabe? Nós construímos muitas vezes sistemas e construímos tantas igrejas e líderes que são inacessíveis. E agora, mais ainda, com a distância social, pessoas se tornaram mais ainda inacessíveis. A palavra que Deus queima no meu coração é sobre a chave para destravar as promessas do Brasil. A chave está com a igreja, não está no Planalto Central. Eu falei isso sexta-feira. Não coloque tua esperança em A, B, C ou D. Não coloque tua esperança num presidente, num ministro. Essa não é o nosso chamado. O nosso chamado agora é arrependimento. É nós nos identificarmos, falarmos, nós temos pecado e nós precisamos de uma revelação do Senhor. Porque logo depois que ele se humilhou, veio as revelações das 70 semanas de Daniel. Um anjo apareceu para ele, disse, Daniel, tu és muito amado. Porque o quebrantamento traz o quê? A revelação do amor de Deus. O seu quebrantamento, aquilo que você quebra na presença de Deus, vai trazer em você, vai trazer dentro do teu coração a imagem de Jesus brilhando em você. Amém? Então, se nós entendermos, vamos começar por aqui. Tem muita coisa para falar hoje. Isaías capítulo 58, eu também falei isso na outra live. Disse, grite alto, versículo 1, não se contenha, levante a tua voz como uma trombeta. Precisamos levantar uma outra trombeta na nação brasileira. A única trombeta que eu tenho ouvido é, vamos aproveitar esse momento em casa, vamos fazer as nossas lives, vamos conectar as pessoas, vamos animar as pessoas. Não, queridos, vamos passar por isso. Nós só vamos passar por isso se Deus der graça, e não apenas graça, tiver compaixão das nossas vidas. Eu tive uma oportunidade na minha vida, há mais de 20 anos atrás, de conhecer uma igreja sofredora. Quando a gente começa a caminhar com uma igreja que sofre, uma igreja que aprendeu a viver o dia a dia, não é apenas um dia de quarentena, não é apenas um dia de fome, mas anos e anos na perseguição, anos e anos sendo oprimido por um regime opressor. Eu estou falando da nação de Cuba. Anos e anos oprimida
pela falta de comida, pela falta de oportunidades, e é uma ilha, uma prisão. Anos e anos oprimida por um regime comunista, oprimindo, manipulando, controlando, vigiando, sabe? Aí nós aprendemos uma coisa. Eu aprendi que Deus quer quebrar cada um de nós. E você não é mais privilegiado porque você nasceu no Brasil, Estados Unidos, Europa ou Cuba. Você é privilegiado de conhecer o Senhor. Porque uma vez Deus me disse que, Ricardo, tem mais pessoas livres na igreja de Cuba do que pessoas livres na igreja brasileira. Porque aqui eles são quem eles são, não tem máscaras. Você conhece a pessoa como ela é. Se você está numa igreja, não é porque você quer alguma coisa da igreja. Se você quer algo de Deus, você vai conhecer, vai me conhecer. Então ele me disse, tem pessoas mais livres aqui do que na igreja brasileira, porque muitos estão vestindo máscaras, colocando máscaras. Agora é importante você colocar as suas máscaras com outro propósito, mas tem pessoas que vivem com máscaras. Sabe, querido, é tempo de nós tirarmos a nossa máscara, porque se nós não fizermos isso, se nós não começarmos a tocar nos princípios, em momentos de escuridão, em momentos de trevas, são momentos onde eu e você precisamos nos mover por direções, nos mover por princípios, marcos e princípios. Se nós não nos movemos por princípios, nós vamos nos perder ao longo do caminho. E isso é aquilo que eu quero ensinar para você. Como se mover por princípios num tempo tão difícil. Primeira coisa, não comece a culpar ninguém. A murmuração pode te levar a ficar 40 anos no deserto, num lugar onde você poderia atravessar 2 semanas. Você tem que atravessar 2 semanas e aquilo que foi proposto para você, como aconteceu com o povo de Israel, pela tua murmuração, pela tua tristeza, por aquilo que você muitas vezes não entende, o seu coração amargurado, você pode morrer no deserto. Então, a alegria do Senhor é a tua força. Fala com o teu irmão que está do teu lado aí, com a parede que está perto de você. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Esse é um momento que temos que ser alegres. Esse é um momento que temos que exercitar a alegria. Queridos, muitas vezes a nossa alma está triste. Eu entrei num quarto no outro dia com minha alma batida, triste, como Davi cantou agora. Por que está abatida a minha alma? Sabe, por que está abatida a tua alma? Nós precisamos nos lembrar, queridos, que a igreja primitiva passou por muito mais dificuldades do que nós estamos passando. E se nós entendemos isso, nós entendemos que nós estamos vivendo um ensaio da volta de Jesus. Comece a pensar, Deus está preparando a sua igreja para a sua volta. E parece que é um grande ensaio para aquele grande dia. E essa é a grande verdade. Se esse é um grande ensaio para aquele dia, o que você tem tirado de proveito? Você resistiria? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Então essa é a minha pergunta. Seu coração está queimando por Jesus? Você ainda consegue ter alegria nas coisas de Deus? Você ainda consegue jogar a tua alma para cima? E nós temos que fazer um exercício de fé e de amor. E acreditar que não apenas dias melhores virão, mas você será uma fonte inesgotável para aqueles que estão abatidos. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós precisamos ter um posicionamento diante do Senhor. Então, Isaías 58, ele diz assim: por que humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do jejum, vocês fazem a que é do agrado de vocês. E exploram os seus empregados. O seu jejum termina em discussão e rixa. A palavra para destravar o Brasil é ordem. Ordem. Ordem no mundo espiritual. Alinhamento no mundo espiritual. A palavra para nós somos uma nação, queridos, que precisamos aprender a nos alinharmos espiritualmente. Nós somos uma nação que precisamos aprender que existe ordem no reino. E essa ordem no reino tem que ser manifesta. E quanto menos ordem nas nossas próprias vidas, reflete no mundo espiritual. É por isso, queridos, que ele diz assim: por que vocês estão com socos e discussões? O que está acontecendo no Planalto Central, o que está acontecendo muitas vezes em Brasília, é um reflexo da igreja, é um reflexo da noiva. Se nós, como igreja, não nos tornarmos
ordenados, alinhados com os céus, por que nós esperaremos que Brasília também vai ser? Brasília não vai ser. Que nós precisamos ser os intercessores para que isso aconteça. Nós precisamos trazer a ordem dos céus. Então é esse o jejum que eu separei para vós. Que um jejum que vocês chamam de jejum, o jejum que desejo não é esse. Que você solte as correntes da injustiça. É momento da gente praticar justiça. Aonde estão as justiças nas suas mãos? Comece a praticar justiça. Comece a praticar justiça. Comece a ir para as ruas declarar a bondade do Senhor. Comece a ir para os hospitais, mesmo com máscaras. Comece a profetizar que Deus vai curar pessoas. Comece a cantar do amor do Senhor. Comece a praticar o reino, a manifestar o reino de Deus na sua vida. Comece a praticar e a manifestar o reino na sua vida. Ele diz assim, não é o partilhar da comida com o faminto? Sabe, nós precisamos em momentos como esse, abrir o nosso coração, nos rendermos, desistirmos, perdermos para Deus. Sabe, o evangelho que estava se pregando até há 3 meses atrás no Brasil não era esse. Esse é o grande problema, esse é o X da questão. Que a maioria do evangelho que estava se pregando no Brasil era um evangelho onde o homem era o centro, onde as pessoas vivem com prosperidade para si, onde as pessoas elas querem algo para elas e não para o reino. Pessoas que não aprendem a perder para Deus, queridos, no evangelho, a gente perde para Deus. É perdendo a sua vida que a gente ganha. Mas não, a gente estava ensinando o evangelho, sabe o quê? Que são aqueles que são famosos, aqueles que têm algo, aqueles que pregam o evangelho onde você é o centro de todas as coisas, é uma vida de prosperidade, de bênção, nunca existe sofrimento, não existe luta. É por isso que Deus parou o mundo. Olha, para, porque esse não é o meu evangelho. O meu evangelho, em Gálatas fala, ainda se nós mesmos, ou anjos, pregarem um outro evangelho, além desse, que seja maldito, que seja anátema. Então, Deus parou o mundo, principalmente o Brasil, para que possamos parar de pregar esse tipo de evangelho, onde se arranca a cruz, onde não se fala de sofrimento, onde não se fala, sabe de quê? De nós abrirmos o nosso coração e perder para Deus. É tempo de perder para Deus. É tempo de perdermos para Deus. E esse é o momento que na casa nós estamos perdendo. Estamos numa condicional de Deus. Deus nos colocou numa condicional com uma torneleira, onde a gente não pode sair. Por quê? Porque Deus está dizendo, porque esse não é o evangelho que eu quero que vocês preguem. Eu quero que vocês preguem um outro evangelho, que vocês soltem as ataduras da impiedade, que vocês tenham atos de justiça nas mãos. Pegue os seus amigos virtuais. Vamos começar a fazer campanhas para ajudar pessoas. Vamos fazer campanhas de oração, não apenas para Deus abençoar a sua casa, mas também abençoar os hospitais, curar pessoas, sabe, o sofrimento de pessoas. Eu tenho chorado pelo sofrimento de pessoas, queridos. Pessoas que estão morrendo de um dia para outro, morrendo. E aonde estão os cristãos? Onde estão os crentes dessa cidade? Os crentes de Manaus, crentes de Belém, igrejas fortes, igrejas de Fortaleza, igrejas de Belo Horizonte, igrejas de São Paulo, que vão para as ruas, que vão, sabe, não é falar somente de trabalho, mas falar de cura, falar de manifestação. É tempo de nós. Isso é igreja. Mas Deus parou, em primeiro lugar, para o arrependimento. Essa é a primeira palavra. Eu falei na outra live, eu vou dar continuidade. Eu estou recapitulando um pouco para possamos prosseguir a partir disso. Todos entenderam? E eu falei, olha, preste atenção. O jejum que eu desejo não é esse. O jejum que eu desejo é que vocês soltem as ligaduras da injustiça. Soltar a ligadura da injustiça, eu posso também pensar que é praticar atos de justiça. Praticarmos atos de justiça nas mãos. A sua cidade é um campo que a igreja precisa ocupar. A igreja precisa ocupar campo nas ruas. Não pode fazer culto nos templos. Faça culto nas ruas. Profetiza nas ruas. Profetize ao redor dos hospitais, ao redor dos lugares onde os doentes estão, nos lugares onde os velhinhos estão. Vá profetizar vida e não morte. Abençoe pessoas. Isso é praticar justiça. Não é compartilhar a comida com aquele que tem fome.
sabe? Essa fome que está vindo sobre o Brasil e sobre as nações, é nós abrirmos o nosso coração para entregarmos aquilo que temos e compartilharmos com as pessoas. Diz, vestir o nu que o encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Compaixão. Não é tempo de isolamento social só, é tempo de compaixão, de nós abrirmos o nosso coração. Eu volto a falar uma palavra, perca para Deus. É tempo de perder para Deus. Agora você vai um pouco mais abaixo e diz assim, então romperá a tua cura. Então a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a tua cura. Deus está dizendo para todos nós, é momento de nós entendermos que Ele vai trazer a cura sobre as nossas vidas. Jeremias capítulo 1, se você ler, fala sobre o quê? Fala sobre o chamado de Jeremias nas nações. O chamado de Jeremias nas nações, ele é um chamado que diz assim, vou te fazer como um profeta nas nações. Está aqui. Vou fazer de você um profeta às nações. Desde o ventre da tua mãe eu te escolhi. O que você vê, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira era a primeira árvore que florescia depois de um longo inverno. Depois de um longo inverno, o que florescia era o quê? Uma vara de amendoeira. Você é essa vara de amendoeira, que nós queremos preparar você para que quando o inverno passar, você seja a primeira a florescer. Porque se nós não nos prepararmos hoje, não estaremos preparados para a próxima estação. Vocês estão entendendo? Aqueles que estão preparados agora, aquilo que você semeia agora, é aquilo que vai te gerar dentro de você um ofício, dentro de você um chamado e um posicionamento para a próxima estação. Então, Deus te colocou hoje, nesse momento, para aprender como florescer e como viver para que na próxima estação você esteja preparado. E essa estação vai passar rápido. Pode ter certeza que essa estação ela vai passar rápido. Só que tem um detalhe. Aqueles que passarem sem entendimento não vão entender o que Deus vai fazer na próxima estação. O que Deus está nos chamando é para que nós possamos entender tudo o que Deus vai fazer para a próxima estação. E abra comigo agora em Joel capítulo 2. Capítulo 1, desculpa. Capítulo 1, tá? Capítulo 1, versículo 8. Plantei como uma virgem em vestes de luto, que se lamentam pelo noivo na sua mocidade. As ofertas de cereal, as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados. A terra está seca. O trigo está destruído. O vinho novo acabou. O azeite está em falta. Desesperem os agricultores, chorem produtores de vinho. Fiquem aflitos pela trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída, a vinha está seca, a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira, todas as árvores de campo secaram, secou-se mais ainda. Joel capítulo 1. E a alegria dos homens, ponham vestes de luto ao sacerdote, prantem, chorem alto. Vocês que ministram perante o Senhor e pelo altar, aqueles que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministrem perante a Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas. Uau! Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, seu Deus, clamem ao Senhor. O que ele está dizendo? Não é tempo, não é momento de outra coisa, senão chorar. Não tente se justificar, queridos. Nós não podemos acreditar que existe outro caminho para a igreja que não seja um arrependimento, que não seja um desesperar na presença dele. Queridos, não existe outro caminho. Agora eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 11. Eu vou te mostrar como está a igreja. Está como em Mateus capítulo 11. Como, versículo 16. Versículo 15 antes, tá?
Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Como assemelharei esta geração? Ela é semelhante aos meninos. Como eu vou assemelhar a igreja brasileira? Uma geração de meninos. Que são meninos? Meninos que se assentam nas praças, meninos que clamam seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. O que ele está querendo dizer? Desalinhamento. 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 O que ele está querendo dizer é que, como eu vou comparar a geração brasileira? Ao invés de nós estarmos lutando num ponto de vista espiritual, nós estamos tentando do ponto de vista político. Não estou contra nós estamos pleiteando coisas políticas, mas não é a prioridade. Vocês estão me entendendo? Não tem nada de errado nós orarmos pelas autoridades, decretarmos, é bênção, mas existe uma prioridade nos céus. É isso que ele está dizendo. Como eu vou comparar essa geração? E ele começa a falar: aquele que tem ouvidos para ouvir, escute. Eu acredito que essa grande pandemia é o quê? Uma parábola diante de Deus. Deus está nos trazendo uma parábola. Ele está falando nas entrelinhas. Aquele que tem ouvidos para ouvir, escute. Nós não podemos ficar lutando na carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim espirituais, para destruir sofismas e fortalezas em Cristo Jesus. Agora, como vou comparar essa geração do Brasil? Se existe confusão no Planalto Central, é porque a igreja está confusa. Se existe luta carnal e não na carne, aliás, não no espírito, é porque a igreja está sendo carnal. Se existe, ao invés de maturidade e alinhamento, existe confusão e existe pressão e existe, outra força do braço, é porque a igreja está operando de uma forma errada. Vocês estão entendendo, queridos? Então eu quero ensinar para vocês, eu quero ajudar cada um de nós a florescermos na frente. Nós somos uma árvore de amendoeira. Nós somos chamados para andarmos na frente. Nós somos chamados para ouvir, estarmos como atalaias em cima do muro, ouvindo o que ninguém está ouvindo. E eu vou te falar uma coisa, Deus me colocou fora dessa atmosfera um pouco do Brasil. E aquilo que Deus colocou no meu coração, Ele me falou antes, Ele disse: Ricardo, a igreja brasileira está colocando a Arca da Aliança, exatamente como os filhos de Eli fizeram, na frente da batalha, como um amuleto. Ser evangélico hoje no Brasil é como um amuleto evangélico. Gospel, e não estamos praticando atos de justiça. Eu não estou dizendo toda a igreja, porque sempre existe os remanescentes, sempre existe um povo dentro de um povo, sempre existe uma igreja dentro da igreja. Eu sei que nesse exato momento existem igrejas indo para as ruas, alimentando os pobres, indo para os hospitais, eu sei disso, mas a grande maioria não está. Então eu quero falar sobre um corpo geral. Então, se nós não estamos alinhados, se nós estamos andando na carne, o que está acontecendo no mundo natural é um reflexo do mundo espiritual. Nós precisamos quebrar idolatria. Idolatria por nomes, idolatria por governadores, presidentes, prefeitos. Sabe por quê, queridos? Não são eles que vão salvar você. Me desculpem. Não são eles que vão mudar o Brasil. É a igreja. É a igreja. Deus pode usar o presidente da República, Deus pode usar o governador, Deus pode usar pessoas, usar políticos, mas a prioridade aqui é o que eu quero te ensinar. Olha aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, escute. Como eu assemelharei essa geração? Como eu vou comparar essa geração? É uma geração de meninos. O que é menino? Não consegue entender. Menino briga por brinquedo. Você já teve criança? Os meus já são um pouco maiores. Mas criança briga, dá a vida por um brinquedo. Né? E muitos de nós temos ministérios como brinquedos. Outros ministérios, eu posso dizer, ministérios dentro da igreja e ministérios até politicamente. São brinquedos. É a política, ou talvez é a projeção, ou talvez a vaidade. São brinquedos. Então, o que Deus está dizendo? Como eu vou assemelhar essa geração? Como assemelharei essa geração? É semelhante a meninos. Meninos brigam por posições.
Meninos brigam por vaidade, tá certo? Como eu vou assentar? Eles se assentam nas praças e chamam os seus companheiros. Praça não é um lugar de se assentar somente. Praça é um lugar de você ter relacionamento. Então você chama, você clama e diz: toco flauta e não dança. Tocar flauta é para dançar, tá? Existiu um momento da igreja brasileira se envolver completamente, a prioridade dela foi a política. Mas no momento é como tocar flauta e a gente não dançar, porque a prioridade dos céus hoje é arrependimento. A prioridade dos céus é o quê? É lamentar e você não chorar. Deus está chamando a igreja para se lamentar e nós estamos tocando flauta. Deus está chamando a igreja para chorar. E ao invés de chorar, sabe o que nós estamos fazendo? Tocando flauta. Nós estamos chamando pessoas, estamos clamando, estamos dançando. E não é por aí, queridos. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Qual é o caminho para nós destravarmos os céus? Qual é o caminho para nós destravarmos os céus? Eu vou te falar qual é o caminho para nós destravarmos os céus. O caminho, a prioridade dos céus. A prioridade do céu é destravarmos os céus com choro. Hoje é tempo de chorar, não é tempo de dançar. Sabe, eu fico vendo lives, eu fico vendo como a igreja brasileira, como nós somos, não vou falar eles, nós somos. Vou falar como Daniel, não vou me excluir e não vou falar que sou melhor. Nós somos meninos. Porque hoje não é tempo de se alegrar, queridos. Vou fazer live para entreter as pessoas. Vou fazer live para cantar, para você conhecer só meu repertório. Vou fazer live para você dançar comigo. Não é nada disso. Hoje é tempo de se lamentar, colocar a boca no pó. Talvez haja esperança para nós. Essa é a prioridade dos céus. Essa é a principal autoridade que Deus quer dar para a igreja. Enquanto nós não pularmos e passarmos por isso, Deus não nos dará autoridade suficiente para nós irmos para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Nos alegrarmos. O que é alegria? Avivamento. O que é a glória de Deus derramada? Avivamento. Mas ele diz aqui, toco flauta e não dança. Na hora que chegar o avivamento, tem pessoas que não vão estar preparadas. Sabe por quê? Porque elas vão estar quebradas. Deus vai quebrar e as coisas vão estar totalmente desalinhadas. Então eu quero ensinar, eu quero te convidar para que possamos, durante esse ano de 2021, possamos ter esses momentos como escola. Porque quando nós chegarmos na escola em 2021, você não vai estar nem quebrado, eu posso dizer, nem confuso. Você vai estar preparado. Você vai estar alinhado. Você é uma vara de amendoeira. Você é uma vara de amendoeira. Números capítulo 17 diz que houve uma grande confusão, uma grande rebelião, sabe? Uma grande rebelião de Coré contra Moisés, sabe? E o céu, a terra se abriu, muitos morreram e logo depois o que ele faz? Números capítulo 17. Ele coloca uma vara de amendoeira representando cada tribo de Israel diante da arca da aliança, diante da presença. Uma árvore floresceu. Qual é a árvore que floresceu? A árvore de amendoeira de Arão. O que significa isso? Para nós cessarmos a maldição, precisamos olhar para a presença de Deus e vivermos um estilo de vida, sabe de quê? Da presença de Deus na nossa casa. É essa palavra que queima no meu coração, não há outra palavra. E hoje, para nós mantermos a presença de Deus dentro da nossa casa, há um clamor de lamentação, há um clamor de choro. Então, o nosso chamado é não sermos crianças, não sermos meninos, mas sermos homens e mulheres maduros. E é semelhante a meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. O que é se clamar? Reclamar, murmurar. Lembra que eu falei sobre nós podemos passar por 14 dias, mas podemos ter uma geração inteira morrendo no deserto. O que aconteceu com uma geração inteira que morreu no deserto? Deus trouxe e esperou uma nova geração. Queridos, para todos aqui, passaram toda uma geração. Deus esperar uma nova geração, para Deus é assim.
para nós, é a nossa única oportunidade que nós temos, é a única oportunidade que nós temos para que nós possamos viver esse avivamento. Jesus está voltando e eu creio que ele quer confiar a nós esse avivamento. O que é o avivamento? É exatamente a flauta que nós vamos tocar. Mas antes de tocar a flauta, nós precisamos nos lamentar. Eu quero que você entenda uma palavra, queridos. Quando o Espírito Santo nos trouxe, nos levou nesse momento, ele diz assim, olha, eu não apenas eu vou fazer algo novo na sua vida, mas eu vou fazer você ter entendimento e você revelar o que eu tenho dentro do seu coração. Por isso eu te levei para o deserto. Por isso que Deus trouxe a gente para dentro de casa, porque dentro de nossas casas, guarda isso, essa é importante. Dentro das nossas casas, Deus está potencializando quem você já era antes. Tudo está grande, não é? A sua convivência com seus parentes, com seus filhos, com seus pais, tudo que era um pouquinho difícil se tornou muito difícil. O que era mais fácil, ficou mais fácil. O que é potencialização. Sabe, nós estamos em casa e tudo que acontece nas nossas casas, durante esse período de quarentena, Deus potencializa para você saber, olha, queridos, nós não somos pessoas fáceis, precisamos uns dos outros. E as nossas fraquezas são o quê? Expostas. Nós estamos dentro de casa e o que acontece? Deus expõe as nossas fraquezas. Nós somos nós dentro de casa. Meus filhos me conhecem dentro de casa, mais do que vocês. E quanto mais tempo eu passo dentro de casa, mais as minhas fraquezas, elas aparecem para as outras pessoas. Então Deus nos trouxe para dentro de casa, para nós reconhecermos a nossa fraqueza. E tem pessoas que não estão entrando para dentro de casa. Tem pessoas que estão pegando e querendo sair para fora da casa dos outros. Guarda essa palavra, queridos. Tem pessoas que não estão entendendo. E o que essa palavra fala aqui em Mateus capítulo 11 é para o entendimento do que nós estamos vivendo. Deus não nos chamou para nós sairmos da nossa casa e ir na casa do outro. Sabe? A não ser com palavras específicas como essa. Mas Deus nos chamou para que eu e você possamos entrar dentro da nossa casa, sabendo que Ele está expondo, potencializando toda a nossa fraqueza, toda a nossa luta, todo o nosso pecado está saindo para fora. Está aparecendo a sua murmuração, a sua falta de paciência com seu irmão, o seu medo de sair do lado de fora, a falta de recursos financeiros que te atribula, um mundo de coisas. Os seus pecados estão vindo para fora, está aparecendo. Então, o que ele está dizendo? Preste atenção, nós não vamos ser meninos, vamos entender. Deus nos chamou para casa, então eu não vou entreter outras pessoas, eu vou entender o que Deus está falando. Ele diz, eu toco flauta e você dança. Eu lamento e você não chora. Eu lamento e você não chora. Sabe, desalinhamento. Sabe, esse desalinhamento é o que Deus está falando para cada um de nós. É momento de nós chorarmos. Aí eu vou te falar uma palavra que uma vez Deus falou comigo. Lamentações capítulo 5. Lê Lamentações e você vai chorar. Se hoje é tempo de chorar, não faça outra coisa. Não faça outra coisa. Bata a mão no teu peito e fala assim, Senhor, tu reinas para sempre. Lamentações capítulo 5, versículo 19. Tu, Senhor, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Uau! Por que motivo, então, se esquecesses de nós? Por que haverias de desampararmos por tanto tempo? Aí vem esse versículo que eu quero ensinar para você. Até mesmo nós nos arrependermos e nós irmos para casa, para nós sentirmos as nossas fraquezas, para nós cairmos na real, quem nós realmente somos e aonde nós estamos, até isso nós precisamos de Deus. Até esse mover de voltar para casa, nós precisamos da ajuda de Deus, porque tem muita gente dentro de casa que ainda não chegou em casa. Uau! Muita gente que está em casa que ainda não chegou em casa. Muita gente chegou em casa, mas ainda não chegou em casa. Pega esse versículo, Lamentações capítulo 5,
versículo 21, diz: restaura-nos para ti, Senhor, para que voltemos. Uau! Leve-nos para casa, para nós sermos restaurados. Pega esse momento que nós estamos vivendo, Senhor, e nos traga para casa. Nos traz para casa, para que voltemos. Renova os nossos dias, como de antigamente, a não ser que já tenhas rejeitado completamente e a tua ira contra nós não tenha limite. Para que bota a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Não tem outra palavra, queridos. Não tem outra palavra para o Brasil. É a mesma coisa. Nós não podemos voltar para casa se nós não olharmos as nossas fraquezas. Eu vou ler novamente porque está queimando no meu coração. Restaura-nos, Senhor, para ti. Espírito Santo, nos conduza para casa, para que voltemos, para que cheguemos em casa, possamos ver, sonda-nos, para que possamos enxergar as nossas fraquezas. E aí, Senhor, aí começa, sabe o quê? Deus vai começar a falar com você. Daniel capítulo 9, perdoa-nos, Senhor. Nós temos pecado. Depois que eu cheguei em casa, no momento que eu cheguei nessa casa, no momento que eu cheguei na minha casa, e eu descobri quem eu sou. Na minha casa eu descobri aonde eu estou, a posição que eu estou. No momento que eu cheguei em casa, eu vi essa posição aonde eu estou. Eu comecei a chorar desesperadamente. Desesperadamente. Eu estava em Lamentações, capítulo 5, último versículo. Eu comecei a chorar desesperadamente. Sabe por quê? Senhor, tem misericórdia de mim. Nós não somos, sabe o quê? Nós não somos, nós temos que ser como aquele que subiu, um publicano chegou lá diante do Senhor e começou a chorar. E um fariseu também, ao mesmo tempo, falou: eu sou justo, eu tenho dado os meus dízimos, eu sou uma pessoa justa, Senhor, olha para mim. Já o publicano chegou lá: Senhor, tem misericórdia de mim. Quem saiu justificado? Disse Jesus. Quem saiu justificado dali? Foi o fariseu ou foi o publicano? Foi aquele que falou abertamente ou rasgou o seu coração e fez como Lamentações: Senhor, me leva para casa. Sabe? Tem muitas pessoas, muitos ministros, pastores que ainda não chegaram em casa. Estão tão preocupados com o Planalto Central, tão preocupados com o que as pessoas têm para dizer para elas, tão preocupados com a sua reputação, tão preocupados com a sua imagem, que ainda não chegaram em casa. Sabe de uma coisa, queridos? Eu podia estar fazendo uma live para milhares de pessoas, mas sabe o que Deus falou comigo? Cuida dos seus, cuida da escola, cuida dos princípios, cuida daqueles que vão ouvir essa palavra e não vão jogar fora. Cuida daqueles que estão sendo preparados para um propósito eterno. Cuida de pessoas que vão ouvir essa palavra e não vão jogar no meio de pedras e vão simplesmente não vão entender. Mas joga a sua semente numa terra boa. Joga a tua palavra numa terra boa. E Deus me falou: vocês são terra boa. Vocês são terra boa. Por isso que a semente está sendo lançada para você. Sabe, querido? Podia estar sendo lançada para milhares de pessoas. E como eu disse, a quarentena é uma parábola. A quarentena é uma parábola. Jesus não falava abertamente para as pessoas. Por que Jesus não falava abertamente para as pessoas? Para que não houvesse juízo sobre elas. Tá? Então, eu não posso abertamente falar algumas coisas porque Deus está dizendo assim, porque elas não vão entender, e eu não quero que você jogue pérola aos porcos, porque os meus pequeninos vão entender. Os meus pequeninos, quando você lançar a semente, eles vão entender. E eles vão entender. E eles entendendo, não precisa de mais ninguém. Nós somos uma geração que podemos mudar o Brasil. Nós não precisamos muita coisa. Precisamos de uma geração que mude. Eu quero fazer um dia do arrependimento, sim, com mais pessoas, mas antes de gerar lá, eu tenho que gerar em casa. Antes de gerar para fora, eu tenho que gerar para dentro. Antes de fazer algo para lá, eu tenho que fazer comigo. Vocês estão entendendo? Todos estão entendendo? Uau, tem muita coisa. Eu ainda quero abrir para perguntas e respostas, tá? Eu quero abrir para perguntas e respostas, mas tem muita coisa queimando no meu coração.
eu quero que você volte comigo lá em Daniel capítulo 9. Aí vem aquele lugar de Lamentações 5. É a nossa identificação. Senhor, me leva para casa. Me mostra quem eu sou, me mostra as minhas fraquezas, para que então eu entenda que o Brasil precisa ser levado para casa, para que depois não queimemos etapas e sejamos desalinhados, como Mateus 11, tocando flauta e não lamentando, sabe? Cantando lamentações e não chorastes. Precisamos de uma igreja alinhada. Precisamos de uma igreja que na hora de cantar é para cantar, na hora de chorar é para chorar. É isso. Precisamos de uma igreja que teve um momento político, mas agora não é esse momento. Agora é um momento de lamentações. Vai ter um momento, e eu quero estar lá, eu quero que vocês todos estejam lá. Um momento de alegria, sabe? Muitas pessoas vão estar tão quebradas, tão amarguradas, tão fora que elas não vão conseguir se alegrar com esse momento que virá. Porque elas não entenderam o momento da lamentação, então elas também não vão entender o momento da alegria. Então, é por isso que Deus falou comigo, chama a igreja, chama o seu corpo, chama a escola para uma preparação contínua até janeiro, onde nós vamos nos encontrar fisicamente, presencialmente. Mas quando chegarmos em janeiro, nós só vamos colher os frutos de um discipulado. Nós só vamos colher um fruto de sementes que já foram lançadas antes. Porque Deus, é a primeira vez que a gente faz isso em 22 anos de escola. Porque também nós nunca vivemos algo como nós estamos vivendo hoje. Tá? Mas a grande verdade é que nós precisamos de amparar uma geração, de trazer um amparo, um sustento, uma palavra de revelação, um norte, porque senão nós estaremos como Mateus capítulo 11. Está aqui, ó, desalinhados, e nós precisamos nos alinhar. Então eu quero continuar aqui. Daniel capítulo 9 diz: Senhor grande e terrível. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando Deus nos traz para casa, todos entenderam isso? Deus nos leva para casa. Está dentro de casa e não é para ir para fora, é para ir para dentro. Quando Ele nos leva para casa, eu reconheço duas coisas. Tá? Reconheço quem eu sou e reconheço quem Deus é. Eu entendo a minha identidade e eu entendo quão miserável e pecador eu sou e como Deus precisa me quebrar mais e mais ainda por tudo que Ele ainda quer fazer na minha vida. Primeira coisa que eu reconheço. A segunda coisa que eu reconheço é o quê? Sem quebrantamento e humildade, você não vai chegar em lugar nenhum no reino. Você pode chegar eclesiasticamente ou até politicamente. Tá? Você pode ser pastor de uma igreja, pode ser deputado, presidente. Mas eclesiasticamente ou político, mas no reino, não. No reino, não. No reino, o caminho para você ser promovido é o quebrantamento. Guarda aí. O caminho para você ser promovido no reino é humildade, quebrantamento e paixão por Jesus. Tá? Então, duas coisas que ele reconheceu. Senhor grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem a teus mandamentos. Não demos ouvidos aos servos. Eu volto a repetir, Daniel não apontou o dedo. Esse momento não é o momento de apontar o dedo. Eu não quero apontar o dedo, eu não quero falar de ninguém, eu não quero aqui te mostrar. Eu poderia falar muita coisa, eu poderia te dar nomes de muita coisa, eu poderia tentarmos justificar outras ou coisas injustificáveis. Mas não é o momento para isso também. Tá? Não é o momento. Deus não quer isso de nós. Deus também não quer isso. Sabe o que Ele quer de nós? Que a gente fala, Senhor, ainda que eu não pratique tal coisa, dentro de mim há uma raiz de orgulho e prepotência, que se talvez eu estivesse naquele lugar ali, eu estaria fazendo a mesma coisa. Então, por causa disso, eu me incluo dentro e falo, nós temos pecado, eu me identifico com esse pecado, nós temos pecado e nós temos nos afastado do Senhor. E por causa disso, sabe o que eu quero fazer? Sabe o que aconteceu? Nós não demos ouvidos aos profetas e houve confusão no meio do arraial. Tá? Aí o que aconteceu depois? Olha, um anjo apareceu para ele. Vou partir para coisa prática aqui, tá bom? Aí nós vamos abrir para as perguntas e respostas.
Versículo 17. Abra comigo aí. Daniel 9:17. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Aí ele teve autoridade. Enquanto você guarda no teu coração, enquanto você não faz uma oração de identificação e você chegou em casa e se quebrou para depois entender quem Deus é e onde você está, você não tem autoridade para fazer essa oração. Ouve, nosso Deus, as orações e súplicas do teu servo. Muitas pessoas elas fazem orações que batem no teto e voltam. Mas as orações que sobem os céus são orações que começam nos céus. Todos entenderam? As orações que sobem aos céus são as orações que começaram pelos céus. Quem começou o processo? Quem começou o processo? Senhor, restaura, me ajuda a ser restaurado para eu chegar a ti. Então, quem começou o processo foi ele. Ele nos trouxe para casa, os céus começou, eu fui para o chão, entendi quem eu sou, eu me identifiquei com o pecado, ainda que não tenha sido meu, e eu disse, tem misericórdia de nós como nação. Isso é maturidade, alinhamento, não é? Mateus capítulo 11, desalinhamento, sabe? Fora de propósito. Aí, quando você se alinha, você se torna uma vara de amendoeira. Números capítulo 17, ela foi colocada ali, de Arão, na frente da presença de Deus. Aí você vai dar frutos e florescer. Nós vamos dar frutos, queridos. Nós vamos dar frutos, nós vamos correr durante esse tempo. O favor de Deus virá sobre a sua vida. Você vai ser abençoado. Você vai ser muito abençoado. E olha de uma coisa. Por amor a ti, Senhor, olha com bondade para o santuário abandonado. Inclina teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre teus olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. O Brasil leva seu nome, Senhor. O original da palavra Brasil são brasas, brasas. O Brasil foi chamado para queimar. O Brasil foi chamado para ser queimado, para queimar por Jesus. O que o fogo faz, queridos? O que o fogo faz? O fogo purifica. O fogo traz à luz as intempéries, as impurezas. O fogo, ele separa. O fogo que foi destinado para o juízo é destinado para nós como purificação. Tá? Então ele diz, eu vou purificar você. É o que ele está fazendo com a noiva. Está fazendo comigo e com você, purificando as nossas vidas. Aí termina, versículo 11, versículo 20. Vamos lá para a gente terminar, que eu quero abrir para perguntas e respostas. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado. Olha aí. Olha a atuação dele. Enquanto é um movimento. Eu oro, eu espero. Eu oro, não é por força nem por violência, mas quebrantamento, é alinhamento. É, Senhor, me leva, Senhor, me bota no lugar que eu preciso estar. Enquanto eu fazia isso, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava, à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção. Uau! Para mim é tudo. Percepção. O que você mais precisa, meu querido, é percepção. É você ter entendimento. O que você mais precisa nesses dias difíceis é Deus te dar percepção o que fazer. O que fazer no seu trabalho, o que fazer na sua família, o que fazer no seu ministério. É percepção, é favor, é ouvido, é conexão, alinhamento. Ele deu conexão para ele, tá? Percepção. E disse assim, e entendimento. Percepção e entendimento. Percepção e entendimento. Percepção é você ter o quê? Entendimento do que está acontecendo ao teu redor, tá? Ao meu redor está acontecendo o que ao meu redor? Percepção, eu consigo ver como ele é. Muitas pessoas estão enxergando a realidade do Brasil, mas elas não estão percebendo o que Deus está falando e não estão entendendo o que Deus quer. Elas não percebem e não entendem. Não percebem e não entendem. E por que não percebem e não entendem, sabe o que as pessoas fazem? Elas inventam e se promovem. Tá bom? E ele diz, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu trouxe porque você é muito amado. Aí vem a adoração.
Cultive a adoração na sua vida, cultive a presença de Deus, cultive o amor dentro da sua vida, sabe? Nós precisamos entender, queridos, que o Espírito de Deus, ele quer que possamos estar queimando de paixão por ele. E mais do que isso, seu coração ardendo de amor, você vai atrair para você muito mais do que palavras. Você vai atrair o próprio coração de Deus na sua vida. Amém? Essa é uma palavra para o teu coração hoje. Nós vamos estar daqui a um mês juntos novamente, tá? Temos espaço para mais pessoas, tá? Você pode trazer até um convidado. Você, como registrado da escola, está apto para entrar e também trazer um convidado, se você quiser. É bênção demais na sua vida. Vamos ter uma live sexta-feira aberta para todos os conferencistas, aliás, aberta entre aspas, para os conferencistas, e vamos ter também um tempo junto de arrependimento com outros ministros, como o pastor Judson de Oliveira vai estar com a gente, o Fernandinho vai estar conosco, a Nívia Soares e várias outras pessoas que entendem e têm a percepção do que está acontecendo no Brasil. Tá? Nós queremos fazer um dia de jejum e oração pela nação brasileira, mas não um movimento eclesiástico, não um movimento para aparecer, mas um movimento para tocar os céus. É o que nós queremos. Então nós vamos ter um tempo juntos. Na sexta-feira amanhã nós já vamos soltar nas redes sociais, vai ser tá aberto para todo mundo. E nós vamos ter um tempo também com aqueles que estão chegando para a Conferência do Clamor 2021. Muita alegria de ter vocês. Espero poder ter abençoado a vida de vocês. E eu quero abrir agora, Davi é o nosso moderador. Você possa, Davi... Se eu conseguir, né? Oi? Meu Deus. Se eu conseguir, que palavra, hein? Estamos quebrados. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoal, boa noite, graças e paz. Olha o campeão ali. O pastor Carlos Cancela está aí também. Glória a Deus. Queridos, como eu falei anteriormente no chat, pelo texto, você pode a partir de agora fazer sua pergunta, pergunta sobre a live. Vamos fazer esse momento. Primeiro você faz a pergunta, você chama o Davi por texto, aí você abre o áudio. Pode ser assim? Mais fácil. Pode. Isso, exatamente. Não, o Davi, porque como somos 80 e poucas pessoas, e tem mais pessoas, tem mais de 100 pessoas em geral, faça assim, você chama a pergunta para o Davi, aí ele vai abrir o seu áudio. Isso. O Eberson está mais no controle disso, aí ele vai encaminhar também. Queridos, pode falar aí no chat ou então levantar sua mão no vídeo, que a gente vai estar visualizando e abrindo o áudio para você fazer sua pergunta. Enquanto o pessoal vai escrevendo aqui, eu sei que tem muita gente aí que tem dúvidas, perguntas administrativas. Essas perguntas nós vamos deixar ela para um momento posterior ainda nessa live, tá bom? E as pessoas que estão aqui na live, que você é um convidado de um aluno, você nunca foi para a escola, sempre teve desejo, ainda nessa live, depois das perguntas e respostas aqui pelo pastor Ricardo, a gente vai conversar um pouquinho. Pode escrever Daniel Machado, pode abrir o áudio dele aí, por gentileza. Daniel Machado. Joga ele aqui na frente que eu não estou vendo ele. Pode falar, Daniel. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Pastor, primeiramente foi espetacular essa palavra, como sempre. Eu estive na Escola do Clamor 2020, estarei no próximo ano com toda certeza, inclusive já estamos movimentando essa igreja também. Mas a pergunta que faço, bem em cima daquilo que o senhor citou, é porque, na verdade, nós ficamos admirados com a atmosfera que se cria na escola, com todo aquele clima, com todo aquele movimento que se faz. E a gente sente, sim, uma certa diferença quando retorna, porque temos todo aquele anseio de realmente transformar, de fazer diferente, e por vezes, como o senhor disse, nós estamos no mesmo plano, mas em posições distintas. Qual seria a melhor estratégia, ainda que como ovelha muda, como o senhor citou lá, mas que ainda mais nesse momento a gente consiga alinhar a igreja,
mostrar como vem sendo plantado esse alinhamento e até onde as coisas podem chegar e devem chegar a partir disso. Você diz, a sua pergunta é sobre a sua igreja local ou sobre a sua vida? Agora, como um todo, em vida, por nossa vida. Meu querido, seu nome é? Daniel. Ah, Daniel. tá fácil, Daniel. Querido, eu sempre imagino assim, nós extravasamos quem nós somos. Você pergunta da conferência, da escola, do que a gente faz, mas aquilo ali é aquilo que eu acredito, né? Aquilo que eu acredito. Você vive por aquilo que você acredita, sabe? Eu acredito na presença. Aquilo que eu acredito é aquilo que eu invisto. O que eu invisto? Eu invisto no tempo, na presença de Deus. Eu carrego a presença. É uma questão de você entender que não é por acaso. Todos os anos é a mesma coisa, aonde a gente vai. Mas por quê? Nós somos melhores? Não. Simplesmente porque nós recebemos uma porção de Deus. E essa porção de Deus que é colocada dentro de nós é uma porção que nos conduz a um nível de intimidade com o Senhor, que aonde a gente pisar, aquela atmosfera ela é liberada, né? Em especial na escola do clamor, ali é o nosso ambiente. E o óleo sempre desce da cabeça, queridos. Por isso que a gente fala, eu tenho pedido ao Senhor para que mais e mais líderes possam ir para a escola ou ter esse tipo de experiência, porque quando o líder é tocado, tudo é diferente. Quando o líder entende, é uma percepção e revelação, né? Enquanto o líder não entender, é muito difícil você bater contra pensamentos, é muito difícil, porque o que acontece é que o líder, não é que seja errado, eu quero que entendam, quero deixar muito claro para vocês que nós não estamos aqui para lutar contra sistemas ou congregação, muito pelo contrário, nosso chamado é servir, entendeu? Nosso chamado é servir. Mas se você quer aquele nível de intimidade, o líder quer aquele nível de intimidade, ele precisa ser batizado, ele precisa ser enxertado dentro dele, para que aquilo ali mova o coração dele. Entende? Caso contrário, é muito difícil a igreja ela se mover nesse nível. Eu conheço algumas que se movem nesse nível, mas se o líder não for, é muito difícil. E o que eu sempre sugiro à pessoa? Mas a minha igreja não é assim. Mas você pode ser assim. Você pode ser essa pessoa que pode influenciar pessoas, né? Com o seu coração. Por isso que eu falo, nosso chamado não é questionar, nosso chamado não é murmurar, nosso chamado não é criticar, nosso chamado é extravasar a presença, né? Então, eu já vi muito disso acontecer, de pessoas irem para a escola e voltarem, a gente ensina isso na escola, volte para a escola e sirva, seja uma ovelha muda. E ali chamar a atenção de pastor, por que aquela pessoa voltou diferente? Aí a pessoa começa a extravasar, e começa a deixar a presença de Deus tocar, aí chama a atenção do líder e eles vão. Nós recebemos mais de 150 pastores o ano passado, né? E eles vão, são batizados, são tocados, aí a igreja como um todo ela é tocada. Enquanto o pastor não for tocado e ele mergulhar na presença, e olha, queridos, eu quero que você entenda que existem ministérios diferentes, não é que tem que ser todo mundo do mesmo jeito, entendeu? Tem ministérios na palavra que extravasam a presença, tem ministérios evangelísticos, apostólicos, então nós não estamos botando aqui uma regra que tem que ser daquela forma. O que eu quero deixar muito claro é que a liderança precisa ser tocada para nós alcançarmos outro nível de líderes no Brasil, né? Essa é a grande verdade. Agora, enquanto isso não acontece, seja você um instrumento disso. Seja você um instrumento de liberação da presença. Ficou claro? Muito claro. Amém. Muito claro. Meu próximo, Sandro Santos. Boa noite, pastor. Boa noite, a paz do Senhor, querido. Uma honra estar falando com o senhor. Nós participamos da conferência esse ano, já estamos impactados para participar da escola do ano que vem, eu e minha esposa. Glória a Deus. Uma das grandes questões que eu tenho visto nesse tempo que estamos em quarentena
em casa, principalmente aqui na minha congregação, eu sou de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, e eu vejo muitas pessoas na igreja buscando a Deus mais ainda nesse tempo, que eu acho que é um tempo separado até por Deus, como você falou, para busca, para aproximação mais dele, né? Mas por outro lado tenho visto muitas pessoas afastadas também. Eu não sei se esse tempo seria como um filtro, talvez, para separar alguma coisa assim, aqueles que vão ser mais usados nesse novo mover de Deus, que eu creio nesse reavivamento que vai acontecer após essa época, Sim. mas também está servindo para pessoas que talvez estejam, como posso dizer assim, frias, afastar-se mais, porque eu vejo muitos irmãos da igreja falando assim, não, eu estou fazendo isso, eu estou maratonando filme, eu estou vendo série, eu estou gastando esse tempo em casa com coisas que não estão edificando, que não estão aproximando de Deus, né? E como é que o senhor vê isso? Será que realmente esse tempo é um tempo que o Senhor está usando também para separar aqueles que serão usados? Pastor, nome do senhor? Pastor? Sandro Santos. Sandro Santos. Pastor, nossos olhos são muito humanos, né? Então nós julgamos muito pela aparência. Pode voltar ele aqui para a tela? A imagem dele. Éberton. Eu vou fixá-lo, mas quando ele fala que fica. Peraí. Tá bom. Pastor, o que eu vejo é o seguinte, O que eu vejo é o seguinte, pastor, se nós tivermos o entendimento que, como eu falei, que nessa época de quarentena, nós só estamos potencializando o que nós somos, entendeu? Na verdade, se você ama a Deus, você vai amar mais a Deus. Se você ama mais ou menos, na verdade, você vai... Então, assim, eu acredito que nós temos que orar mais por essas pessoas. Nós temos que pagar um preço por essas pessoas. Por quê? Porque esse é um tempo de potencialização. Esse tempo ele vai continuar durante um tempo, nós vamos migrar, acho que vai ter ondas. Não é um tempo muito fácil, mas eu volto a dizer, há uma potencialização daquilo que nós carregamos. Se nós carregamos amor por Deus, nós vamos usar esse tempo para amar mais a Deus. Sabe? Nós carregamos medo, ansiedade, nós vamos potencializar mais medo e mais ansiedade. Se nós potencializamos o mundo, nós vamos usar esse tempo para sermos mais mundanos do que nós éramos. Entende? Então, a grande verdade também é que na igreja a gente não tem a exposição das pessoas como as pessoas estão agora. Agora Deus expõe as pessoas como elas realmente são. Na igreja, nós tínhamos uma noção. Tem 200 pessoas na minha igreja, são todas crentes, mas nem todo mundo era, sabe? Minha pergunta nos últimos meses foi, Senhor, será que nós estamos preparando a noiva para ficar ou para subir? Quantas pessoas aqui são realmente nascidas de novo? Sabe aquele evangelho que a gente conheceu de cruz, de nascermos de novo? Sabe quantas pessoas nasceram de novo hoje na igreja evangélica brasileira? Como um todo. São 45 milhões de pessoas nascidas de novo. Eu não acredito, pastor. Infelizmente, eu gostaria muito que fosse, mas eu não acredito, porque os frutos são conhecidos, né? A árvore é conhecida pelos frutos. Muitos frutos de vaidade, muitos frutos de homem, muitos frutos humanos, né? Não se fala muito sobre cruz, sobre renúncia, não se prega sobre a volta de Jesus. Eu posso falar isso porque o meu livro que eu escrevi, eu falei muito sobre a volta de Jesus no ano passado, né? Inclusive essa canção que nós lançamos agora, em CD, fala da volta de Jesus. Isso Deus estava queimando no nosso coração, né? Então, assim, o que Deus está fazendo conosco é potencializando aquilo que nós já carregamos. Então, se eu não estou perdido, eu não vou ficar durante esse tempo. Muito pelo contrário, Deus vai abrir mais ainda meu entendimento e percepção para que eu conduza esse momento a um momento melhor. Agora, o meu conselho para essas pessoas, para o Senhor, orar muito e pedir muito ao Senhor para trazer, Senhor Deus, né, para convencê-los, sabe, da necessidade de uma conversão genuína, porque na verdade Deus está expondo o coração das pessoas. Essa é a verdade.
Verdade. Amém. O Marlon... Obrigado, viu, pastor, pela pergunta. Pastor Sandro. Obrigado, pastor. Amém, eu agradeço. O Marlon Furtado, ele pergunta dessa forma: como igreja, como podemos influenciar as outras igrejas a essa revelação de arrependimento? Quem traz o arrependimento é o Espírito Santo, meu irmão. Nenhum de nós podemos. Quem convence as pessoas de pecado, juízo e justiça é o Espírito. Eu só peço a Deus um batismo de arrependimento. Eu não posso fazer nada. Nós não podemos fazer nada. Só chorar, 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 clamar, 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 e Deus, Espírito Santo, tocar na vida das pessoas. Nós não podemos manipular pessoas, nós não podemos direcionar pessoas e nem tentar colocar uma capa na vida das pessoas. Nós não temos esse poder. Eu até gostaria que tivesse, mas eu não tenho. Nós não temos. A única coisa que nós podemos fazer é que Deus batize as pessoas com fogo, que Deus batize as pessoas com convicção, batize de arrependimento, né? O que fazer é Ele. E nós somos, se nós clamarmos, se nós buscarmos, Ele vai derramar e Deus vai convencer e vai mudar o coração das pessoas. Mas quem muda, quem faz, não somos nós. Amém. A próxima pergunta é da Andressa. Andressa, o pastor Eberson vai abrir seu áudio para você fazer a pergunta, tá bom? Já está aberto, pode falar. Graça e paz, pastor. Graça e paz, Senhor. Benção. Aqui é a Andressa, eu sou de São Mateus, eu sou uma convidada de um que vai participar. Creio que em nome de Jesus um dia estarei junto participando também. Amém. E quando o Senhor falou, algo se acendeu ao meu coração, algo que Deus já havia ministrado. E eu falei assim, meu Deus, mas eu estou pequenina perante a tantos aí que são mais letrados do que eu, até formado em teologia, eu ainda não sou. Mas graças a Deus eu tenho visto que eu não estou equivocada e que eu tenho estado na visão certa. E Deus se revelou através do Senhor. Então, o que eu gostaria de saber, pastor, como fazer se mostrar todo esse entendimento derramado por Deus para tudo que está acontecendo, o que ainda está para acontecer. Porque às vezes Deus vem mostrado algo para nós, como que eu venho revelar isso aos meus que estão comigo no dia a dia, na minha igreja, dentro de casa com a minha família, como que eu venha transparecer toda essa revelação que tem derramado sobre as nossas vidas, sobre todo esse entendimento que o Senhor tem passado para nós nessa noite. É muito simples. Seu nome, querida? Andressa. Andressa, querida. É muito simples. Volta para a palavra. A palavra. Nós nunca podemos sair da palavra. Deus sempre se move por princípios. Sempre. Se nós andarmos com os princípios, andarmos em princípios e na palavra, você nunca vai ter erro, tá? Então, por exemplo, tudo que essa revelação que eu estou trazendo para vocês não é uma revelação minha, é uma revelação de andarmos em princípios na palavra, certo? Todas as vezes em Israel que existia uma situação, nunca existiu mais assim tão forte como naquela época, como está acontecendo agora, mas momentos de maldição, momentos de caos, momentos de situação como essa, de fome, Deus sempre tinha uma palavra para o povo, sabe? Sempre era de uma palavra de retorno. Então, o que eu estou ensinando para vocês está na palavra, totalmente na palavra. Segundo lugar, então, para nós termos entendimento onde nós estamos, vamos voltar para a palavra, né? Princípios da palavra. Princípios. Como Deus agiu antes, é assim que Ele age conosco, tá? Então, a gente nós queremos uma solução fast food, aquela solução prontinha para nós, né? Mas, queridos, todas as palavras, todas as revelações, Deus está por princípios. Como Deus agia no Antigo Testamento, agia no Novo Testamento. Aí você vê, por isso a importância de nós estudarmos a palavra, momentos como esse. Então, você pode mostrar para as pessoas, olha o que aconteceu aqui, ó. Você vai por princípios. Olha como Deus agiu. Olha como que foi a resposta do povo. Olha o que aconteceu. Só para te lembrar, por exemplo, eu me lembro de um texto agora,
quando Ezequias, no avivamento de Ezequias, um rei chamado Senaqueribe, ele estava na porta, nos muros de Jerusalém, ele mandava cartas para o povo em Jerusalém, dizendo que eles iam invadir. Quem é o teu Deus? Nós estamos aqui. Começavam ameaçando o povo, que o povo era o rei da Síria, desculpa, o rei da Síria, chamado Senaqueribe. E o rei era o rei Ezequias, tá? E aí o que acontece? Nós vamos entrar, começou a mandar cartas e começou a gritar em hebraico, só para o povo entender e ficar com medo. Entendeu? Qual foi a reação do povo? Medo. O que Deus mandou fazer? O que o rei Ezequias fez? Sabe o que ele fez? Procurou um profeta. O profeta Isaías. O grande problema hoje é que a gente quer resolver as coisas na nossa força, no nosso braço, sem princípio, sem conhecer a Bíblia. E ele procurou um profeta, o profeta Isaías. E aí ele falou, olha, manda o povo se arrepender, manda o povo se quebrar, que eu vou agir. Aí ele foi para Deus, eles foram para Deus, alinhou sacerdote e profeta, rei, sacerdote e profeta, alinhamento, céus. Deus, a Bíblia diz que ele enviou um anjo que matou todo o exército da Síria. Um anjo matou todo o exército. Então, o que a gente pode aprender? Alinhamento entre os poderes, vamos dizer assim, tá? Sem alinhamento não há. Respondendo a sua segunda pergunta sobre o que fazer com outras pessoas, mostrar para elas, queridos, que nós estamos nos últimos dias, as coisas não vão melhorar. Me desculpa. Esse evangelho que foi pregado no Brasil nos últimos anos, de prosperidade absorve para todo mundo, que você não precisa de morrer para ter nada, você vem para Jesus, que você vai ganhar, ou que você é o centro de todas as coisas, um evangelho de coaching humano, isso não é verdade, entendeu? Então, mostra para eles a palavra de... Qual é a palavra de Deus? Jesus está voltando, nos últimos dias. Né? Olha, está lá em Mateus capítulo 24, lê, olha aqui, não tem outra explicação, filhos, olha aqui. Eu vou te falar uma coisa, a igreja não estava preparada para isso. Então, ele está sacudindo um pouco essa situação, porque ainda não é o fim, nós estamos no início das dores. Nós ainda não experimentamos o que vai acontecer. Entendeu? Será que nós estamos preparados para isso? Aí nós esquecemos que a igreja começou assim. A igreja começou assim. Atos dos Apóstolos, a igreja foi perseguida. Roma, os cristãos eram queimados, devorados por leões. Esquecemos isso. E queremos somente o glamour da igreja. Mas esquecemos como a igreja tem o verdadeiro poder. Nossa. Amém, pastor. Deus abençoe a sua vida. Amém, Andrés. O Jefferson Duarte agora vai fazer via áudio. Gostaria de fazer, na verdade, duas perguntas, mas creio que vai ser respondido da mesma forma. A primeira seria, que dica você daria, ou talvez uma chave para jovens, porque eu vejo muita inconstância, né? Assim, falo até de mim mesmo, às vezes temos sempre tempos bons e daqui a pouco momentos ruins. Então, de modo geral, por ser jovem, eu vejo muita inconstância nos jovens. E talvez alguma dica, alguma chave durante essa quarentena, como que o senhor procura fazer seu devocional, seu tempo de intimidade, até mesmo para trazer uma experiência e um exemplo para mim e ao longo dos dias também buscar fazer isso. Seu nome é? Jefferson. Jefferson, querido, é o que eu tenho falado aqui com os meus filhos adolescentes também. Eu tenho filho adolescente, então eu te entendo perfeitamente, tá? O que eu tenho falado com eles e o que eu vejo é que vocês têm sido uma geração extremamente atacada, muito mais do que a minha foi, sabe? É uma geração muito atacada, uma geração... Por que uma geração atacada? Porque, na verdade, é a geração da volta de Jesus, sabe? Vocês são a força da volta. Eu não acredito que eu não acredito nem que eu vou morrer, quanto menos mais você, entendeu? Eu acredito que Jesus está voltando. Então, e os jovens têm sido muito atacados em todos os sentidos. Na minha época, eu não precisava ter um celularzinho para pecar, né? Você tinha que correr atrás do pecado. Hoje não, o pecado vem atrás de vocês, né?
Então, assim, aí eu uso o texto na palavra de Deus que Davi, como purificará o jovem diante da sua juventude? Como purificará o jovem? Aí ele diz, diante da minha palavra. Tempo de você entrar na palavra, você pedir a Deus mais fome de Deus, sabendo que vocês estão sendo mais atacados. Eu tenho uma dicasinha para você que vai te ajudar. Eu sempre falo assim, o que você faria com você se você fosse o diabo? Tá? Quais seriam as áreas na sua vida que você se autodestruiria se você tivesse oportunidade? Você pega essas áreas, anota no papel, aí você vai colocar guardas. Bota a área tal. Então, coloca aqui para te ajudar. Área tal, eu não vou passar em tal lugar. Se o problema é celular, desliga o celular. É melhor não ter celular e internet do que não entrar no reino dos céus. Entendeu? Eu não posso ouvir música tal. Então é melhor ficar sem isso do que vai te contar. O que você faria com você se você fosse o diabo? As suas áreas fracas são essas que ele vai te atacar. Tá bom? E você é a geração da volta de Jesus, querido. Eu creio nisso. Amém. Louvada a glória. Deus te abençoe. Amém, pastor. Obrigado. Deus te abençoe, querido. Amém. Davi? Sumiu. Não, estou aqui. A Anilise vai fazer. Acertou. Paz, pastor. Deus abençoe. Que legal estar aqui com vocês. Tem sido um tempo de muito aprendizado para mim desde a conferência. Aqui da minha igreja, fomos em um grupo de mais ou menos umas 32 pessoas e eu creio que grande parte vai ir e outros acabaram se interessando, gostaram e também vão ir junto para a escola e tem sido, enfim, incrível para nós. Nesse ano, os dias que antecederam a escola, eu fiz um propósito com Deus, entrei em jejum e eu fiquei assim impactada com as coisas que aconteceram lá, porque eu pude ver as coisas que eu orei sendo respondidas e realmente acontecendo lá, em relação de alinhamento, chaves, coisas destravadas, e eu creio que muitos dos que foram junto também aconteceu isso. Mas um pouquinho, o que me chamou assim um pouco mais de atenção foi que uns 5 dias antes da gente sair daqui, estava estudando Joel e me chamou muito a atenção Joel 2, do 12 e 13, que ele fala do arrependimento. E eu fiquei com aquela palavra assim no meu coração e eu até lembro de ter anotado e de ter publicado em algum lugar que antes de todo o avivamento vem o arrependimento. E eu lembro de ter postado. E depois, esses dias, e lá, se eu não me engano, foi o senhor ou foi o Luiz Hermínio, que na primeira noite falou, usou o texto de Daniel e, se eu não me engano, de Lucas também. E eu fiquei assim, eu não acredito. Jesus, tu tem microfone, não pode? Porque são coisas assim impressionantes que a gente acaba vivendo. E eu queria, assim, uma dica, alguma que o Senhor poderia falar, porque eu vejo que foi algo que o Senhor estava querendo revelar ao meu coração, à minha vida, em relação ao tempo que está vindo, mas eu achei, tipo, como é que eu vou lhe explicar? Eu não consegui receber a revelação completa, eu acredito, não consegui ter o entendimento daquilo. E Deus tem me chamado muita atenção para tempo e modo, discernir o tempo e o modo. Como é que a gente faz para realmente discernir o tempo e o modo de Deus, das coisas que Ele tem falado? Seu nome? Anelise. Anelise, eu acho o seguinte, quando nós estamos na presença de Deus, nós vivemos na presença de Deus, as coisas acontecem naturalmente. Você não planeja a sua vida. Você anda com Deus e o caminhar com Deus vai trazendo à luz as coisas. Esse é o grande segredo.
O segredo não é você planejar a sua vida e caminhar e andar e tentar conduzir da sua imagem. Não é assim que funciona, tá? Você reconhece a voz de Deus, são 6 passos e um sacrifício. 6 passos e um sacrifício. O segredo é reconhecer o caminhar com Deus. Entende? Porque muitos de nós ficamos aflitos, ficamos agitados e queremos saber sempre a vontade de Deus na nossa vida. Não é? Eu quero saber a vontade de Deus na minha vida. Mas a verdade é que a vontade de Deus na nossa vida, ela acontece através da obediência e através do caminhar com Deus, caminhando com Ele. E Ele te mostrará, quando você olhar para trás, você vai ver que a vontade dele foi feita na sua vida. Então, você não precisa forçar a vontade. Se você andar pertinho dele, quando você estiver errando, acontece comigo muito aqui, eu vou querer errar e Deus me puxa para o lugar certo. Eu vou ir para um lugar que eu não deveria ir, fazer uma coisa que eu não deveria fazer, Deus me traz de volta. Porque esse é o andar com Deus. Não é que você não vai errar, não é que você não vai ter dúvidas, nem que você não vai ter questões, mas Ele vai caminhar com você. E andando com você, a vontade de Deus vai ser boa, perfeita e agradável. Ela vai se manifestar. A vontade de Deus, ela é manifesta na nossa vida. Ela não é descoberta, ela é manifesta. Faz sentido? Você não, eu tenho um plano na minha vida e eu vou andar em cima de um plano. Não, não é assim. Eu tenho uma dica, eu tenho um início, eu tenho um começo. E eu vou andando com Deus e a vontade vai sendo manifesta. Aí você vai sentindo paz. Aí você vai errar, você ama tanto a Deus que Ele não te deixa errar, Ele te traz de volta. Você quer fazer uma coisa que é totalmente fora. Deus fala com você, Deus levanta pessoas, porque Ele cerca a gente com amor. Essa é a verdade. Então não se preocupe, porque você vai cumprir a vontade de Deus na sua vida no momento que você focar em amar a Deus. Foca em amar e agradar e não errar com Deus. Se você focar isso, e humildemente, mesmo que você tente errar, você não vai errar, porque o amor dele vai te envolver. Faz sentido? Faz. Deus abençoe. Amém. Aqui eu vou ter que ir. A última pergunta. A última pergunta é como fazer os jovens entenderem este tempo de sempre de quarentena dentro da nossa casa. Seria a última mesmo. Como fazer? Orando muito. Orando bastante. Eu estava falando com aquele rapaz sobre a questão dessa geração. Eu acho que é aprender a cultivar o melhor da situação. Porque a gente precisa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós amamos a Deus, os jovens amam a Deus. É o que eu falei. Aquilo que você é potencializado nesse momento de quarentena. Se você ama a Deus, você vai amar mais a Deus. Se você ama mais as coisas desse mundo, nesse mundo você vai fazer mais ainda. Se você ama ler a Bíblia, você vai ler mais a Bíblia. Se você ama ouvir outras coisas, você vai ouvir. Se você ama só Netflix, você vai ficar a cara de Netflix, entendeu? Você potencializa o que você é. Então, é mostrar para o jovem exatamente o quê? Que há um caminho para você amar ao Senhor e usar desse momento para você crescer em Deus. Amém? Amém. Só avisar o pessoal agora que o pastor Ricardo ele vai se despedir, mas vocês que têm, eu queria que você que é um convidado de um aluno da Escola 2021, você pode ficar na live, depois que o pastor Ricardo sair, e o pessoal que tem perguntas administrativas acerca da Escola 2021 também para poder ficar. Eu vou cantar uma canção aqui. Não posso viver sem o teu fogo, não posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Não posso viver sem o teu fogo, posso viver sem tua glória, não posso viver sem queimar por ti. Incendeia tua noiva, incendeia tua noiva.
posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. Ele vem rugindo ao meu encontro. Eu posso ouvir o som do leão da tribo de Judá. São os passos do meu noivo que vão me buscar. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ressuscitou, ele está, e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado em uma cruz. Ressuscitou, ele está, e com poder e glória voltará. Incendeia. Solta o áudio agora. Incendeia. Ai, mano, eu também quero. Vamos comer. Amém, glória a Deus. Pega uma camisa que é melhor. Que é errado. Deus abençoe. Segura o áudio aí. Segura o áudio aí de todo mundo pra gente fazer daquela última forma. Eu quero saber quem que vai comer cachorro quente. Opa, eu quero. Fecha o áudio. Manda lá. Ai, Jesus. Manda lá. Queridos, boa noite. A gente, né? Eu ouvi aí no cachorro quente, oh, aleluia. Quente. Queridos, que palavra poderosa. Muito bom estar aqui com vocês. O Eberson está aí também. Nós vamos agora responder as perguntas administrativas. Se você tem alguma pergunta referente à escola do Clamor 2021, alguma pergunta administrativa, você levanta sua mão aí na tela para o Eberson te visualizar, e aí ele vai liberar o seu áudio, você vai fazer a pergunta e a gente vai responder aqui. Tá bom? Se tiver alguém aí, já pode soltar. Fernando Ravelli. Eu tô sem cadastro, por favor. Eu entrei pelo link da minha paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, queridão? Graças a Deus, tudo na paz. Pode perguntar. Então, eu tô sem o cadastro. Na verdade, eu tô inscrito na escola, mas eu tô sem receber os avisos para as lives da escola. Como é seu nome? Fernando. É que eu acho que ficou os 3 convites no nome da Kelly, né? Você tá no seu, não deu. Não lembro. Ok. Todas as pessoas que estão em dúvida ou que estão tendo problema com questão do cadastro, pode me procurar pelo WhatsApp, que até sexta-feira agora todas as pessoas já estarão com um cadastro ok. Está quase finalizado. Até sexta a gente finaliza. O WhatsApp é 31 DDD 99133 5395. Tá bom, eu vou pegar com ela e eu já te mando um ok. Muito obrigado, viu? Nada, queridão. Um abraço. Mais algum, querido? Alguém tem mais alguma pergunta administrativa referente à escola? Pode perguntar de novo, Fernando. Não, eu tava brincando com ele, eu falei do cachorro quente, agora eu queria o cachorro quente também, né? Ah. Vamos marcar esse cachorro quente na escola, então. Próxima.
Próxima pessoa, você pode levantar a mão aí do vídeo, que o Everson, ele abre a... Ele tem algumas perguntas aqui no chat. Deixa eu ir lá no chat. André pergunta, Davi, esse tempo está sendo gravado, vocês vão disponibilizar para que nós vejamos novamente? Sim, querido. Nós vamos disponibilizar essa live no YouTube depois, ok? Vai ficar disponível para todo mundo lá. Eu consegui chegar no final da pregação sobre Daniel, que o pastor Ricardo estava ministrando. A pregação terá como reassistir? Sim, foi exatamente o que eu perguntei agora. Queridos, mais alguma pergunta? Se você tivesse, pode levantar sua mão. Perguntas administrativas, como vai funcionar a escola? Mais um bate-papo aqui. Wendel Gomes, pode falar. Boa noite, pastor. Que assim, o meu cadastro foi feito através de uma pessoa, no caso eu sou um convidado. E eu recebi um e-mail para que para que eu preenchesse uma outra espécie de cadastro, né? Só que quando eu fui para o link, ia para uma página onde tinha que inserir um e-mail e uma senha e não tinha a opção de criar um novo perfil. E aí eu fiquei sem saber o que fazer, né? Eu até perguntei para a pessoa se era ela que ia resolver. E aí, como surgiu a questão da live aqui, o senhor falou que ia ter as perguntas, eu queria saber disso aí, como é que faz. Tá bom. O pagamento da sua inscrição foi feito em nome de outra pessoa? Sim, através de outra pessoa. Ok. Então, possivelmente, a inscrição está no nome dessa pessoa. Possivelmente. Me chama no WhatsApp, que aí amanhã a gente já resolve isso. Tá bom? Porque, às vezes, pelo fato da pessoa estar com... Às vezes, não sei se é o seu caso, mas tem gente que compra no cartão de crédito de uma outra pessoa, ela faz o cadastro no nome daquela pessoa. Não precisa, tá bom? Você pode fazer o cadastro no seu nome e comprar no cartão de crédito de outra pessoa. Acontece muitos casos assim. Ou então uma pessoa, você pede uma pessoa que compre para você. Não tenho muito tempo, vou pedir uma pessoa, um secretário, alguém para comprar aqui para mim, e o secretário usa o nome dele. Aí toda a inscrição sai em nome dele. Aí depois a gente tem que trocar isso. Quem tiver com esse tipo de situação pode me chamar lá no WhatsApp que a gente troca. Ok? Ok, obrigado. Chaline. Isso. Opa. Boa noite, a paz do Senhor. Estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Muito bem. Eu fiz o cadastro, né, a inscrição, comprando para mim e para mais 2 pessoas. Então, eu gostaria de saber qual é o procedimento para elas. Oi? Quarto triplo, não foi? Foi, triplo. A gente já conversou no privado. Eu gostaria de saber como que eu faço para encaminhar aquelas informações posteriores, a carta de recomendação, se tem um prazo, e como que eu faço o cadastro das meninas também. Tá bom. Me envia, por gentileza, no WhatsApp o nome completo, e-mail e o CPF de cada pessoa. Aí amanhã eu já cadastro no portal do aluno e cada uma já recebe no seu próprio e-mail com as orientações de como preencher a ficha cadastral e proceder lá com a carta pastoral. Ok. Você falou portal de aluno, nós vamos ter acesso a alguma plataforma antes da escola? Sim, com certeza. Pessoal, é o seguinte, para todos que estão me ouvindo, alunos da escola, vai ter o portal, existe o portal do aluno. Você fez o primeiro passo, que foi o pagamento. Algumas pessoas fizeram o pagamento na conferência profética do Clamor, preencher alguma coisa lá de forma manual. Outras pessoas que estavam na escola 2020 já fizeram inscrição para a escola 2021 e também preencheram de forma manual. Os demais alunos fizeram o pagamento via loja virtual. Todas essas pessoas agora vão ser direcionadas para o portal do aluno. Você vai ter um login, uma senha. Lá você vai fazer todo o processo de preenchimento de dados, carta pastoral. Você mesmo envia a carta pastoral para seu pastor. Download, aba de download. Tem alunos
que tem 17 anos, a gente ainda aceita. Então, na aba de downloads para alunos de 17 anos, vai ter lá uma carta de autorização judicial para os pais assinarem e reconhecer em cartório. Então, todo o nosso processo de informação, a nossa principal plataforma é o portal do aluno. Tá bom? Uhum. Ok, valeu. O Jonatas pergunta aqui, Davi, um pouco disso que você falou. Todos que efetuaram o pagamento automaticamente já está inscrito ou tem mais alguma burocracia? Não, burocracia não tem. Nós temos um procedimento, não é burocrático, o procedimento ele não é burocrático, são 3 fases. A escola são 3 fases. A primeira fase é o pagamento, depois do pagamento nós partimos para a segunda fase, que é essa fase que está ocorrendo agora, que todos os alunos estão recebendo e-mail com a confirmação, login e senha para o portal do aluno. Então, você vai fazer lá os seus preenchimentos, de qual igreja você é, seu nome completo, seu endereço. A gente faz uma série de perguntas, pergunta o nome do seu pastor, nós perguntamos muitas coisas. E o terceiro procedimento é o envio da carta pastoral. Lá no portal do aluno também você tem essa opção de enviar a carta pastoral para o seu pastor. O seu pastor ele recebe o e-mail com essa carta. Essa carta ela é totalmente online, também não é burocrática, é muito fácil de ser respondida. E ele abre o link da carta, o seu pastor abre o link da carta pastoral, preenche, envia para mim, o sistema reconhece, chega para mim, e aí a gente dá a aprovação da carta. Esses são os 3 processos, além do pagamento, preenchimento da ficha cadastral no portal do aluno e finalizando a carta pastoral. Próximo. Mais algum? Ana Andréia. Ana Andréia. Ei, gente, paz, boa noite. Minha Olá. dúvida é quanto tempo a minha pastora tem para poder responder a carta pastoral? 30 dias depois que você recebeu o e-mail de confirmação do portal do aluno, ou seja, você já fez o pagamento, aí nós enviamos um e-mail de confirmação, aí você tem 30 dias, o pastor tem 30 dias para responder essa carta. Porque depois que a pessoa recebe a carta, gente, você vai perceber que vai abrir lá na aba do portal do aluno, de downloads, vai abrir o manual do aluno e também depois vai abrir o passaporte de entrada, que você precisa imprimir ou trazer no celular para poder apresentar a gente aqui quando chegar na escola. Tá bom, obrigada. Obrigada. Fernando Ravelli. Voltei! Meu Deus! Não faz assim! Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Claro, a conferência, tem escola, depois tem a conferência. Eu sei que durante a escola a gente vai para o alojamento, fica aqueles dias lá no alojamento. Durante a conferência, vai estar liberado para ir para o hotel, tá, ou continua lá no alojamento? Ou isso é aberto? Todos os alunos precisam evacuar o sítio no dia 28 até às 16 horas. Tá bom? A conferência começa às 28 à noite, que é quinta-feira. Então, se você quiser, Davi, eu quero ver a opção de hotel. Tem um hotel ali perto da Lagoinha, que se você se jogar lá em cima do hotel, você já cai na Lagoinha. O Stop-in, né? O Stop-in. Então, porque tem que começar a buscar agora, porque senão não acha vaga, né? Se não fosse pelo fato da pandemia, já não teria vaga de Stop-in. Ano passado, eu acho que a vaga terminou no mês de março, foi em maio. Eu não sei se ainda tem. Deve ter, eu não sei se tem. Eu comecei a mandar e-mail para a Kênia em janeiro, ano passado. Aí todo mês eu mandava e-mail para ela não deixar, para ela garantir a vaga, por isso. Mas muito obrigado. Cristiane? Não, beleza. Eu falei com a Kênia ano passado. Então deve ser um funcionário dela. Quem precisar de vaga lá no Stop-in, entre em contato comigo lá no WhatsApp, que eu passo o contato dela, que ela tem uns preços lá pro lado do Stop-in. Tá ótimo, muito obrigado. Deus abençoe. Nada, Fernandão.
Patrícia Pereira pergunta, Davi, qual o quantitativo de pessoas para toda a escola? Acabaram todas as vagas da suíte? Eita, suíte, hein? Suíte. Queridos, as vagas de casais e quarto triplo não existem mais. Nós só temos, eu acredito que 175 vagas para a escola. Não tem mais do que isso, tá bom? Então, a quantidade total na escola são 500 pessoas, mais uns 35 coordenadores. Vamos colocar uma média de 550 pessoas total na escola. Alguém mais? O WhatsApp está aqui. Mais alguém, queridos? Aí, cara. Patrícia pergunta novamente, vocês têm sugestão de caravana que inclua hotel? Queridos, em relação a hotel, se vocês estiverem precisando de hotel, me chama no WhatsApp, que eu te passo o contato da Cristiane, que é uma pessoa, é uma empresa que a gente conhece, trabalha já há muito tempo, e ela tem uns preços muito bons ali para hotéis, tá bom? Pode perguntar, Anelise. Era uma pro Ricardo e uma para ti. Daquela hora eu não expliquei direito, né? Não vai ser que nem semana passada, não te preocupa. Davi, não, pode perguntar. A gente tem até 5 da manhã. Eita, Jeová da Glória, eu tô trabalhando, Davi, não me judia. Cara, seguinte, como é que vai funcionar assim? A gente tem a plataforma e tal. Eu vi ali que o passaporte já deu ok e tal. O pessoal tava comentando mais cedo comigo dos que vão do nosso grupo aqui. Mas a minha pergunta, objetivamente, é a seguinte: a gente vai ter algum conteúdo, alguma leitura? Não digo que obrigatória, mas alguma sugestão de leitura, alguma coisa? Ou... Não é obrigatória mesmo. Totalmente obrigatória. Queridos, eu estava lembrando isso aqui exatamente agora. Esse ano está sendo um ano muito atípico, tá bom? Na escola, normalmente, a leitura obrigatória era durante o período da escola. É obrigatória. Só que porque esse ano ele está sendo muito atípico, eu estou tendo algumas ideias e vou verificar com o pastor Ricardo ainda, mas o que eu vou propor para ele é a gente ler 4 livros esse ano, tá bom? Todos os alunos da escola lerem 4 livros. E eu vou propor isso para poder a gente ler todos os livros da autoria dele. Quem já leu o livro da autoria dele, a gente vai propor. Não, a gente vai propor um outro livro baseado no contexto. Por quê? Porque eu vou propor isso. Eu estava pensando nisso mais cedo. Ele até falou, a gente tinha até conversado sobre isso em termos de 2 livros, mas 2 livros é muito pouco. E nós a gente precisa cultivar essa cultura e incentivar essa cultura da leitura. Assim, esse ano eu me desafiei aqui, a gente está no desafio aqui de ler a Bíblia esse ano toda. Esse ano nós vamos ler toda a Bíblia e vamos ler todos os 4 livros do pastor Ricardo. Tem gente que faz uma pilha de livro e fala assim, eu vou ler tudo isso daqui esse ano. E às vezes não lê nada, entendeu? E o bom é você se propor uma coisa baseada na sua realidade e cumprir aquilo. Então, esse ano eu estou nesse propósito. Eu vou ler toda a Bíblia e todos os 4 livros do pastor Ricardo. Eu já até li alguns, mas eu vou reler, tá bom? E para os alunos da escola, isso é muito importante. Por quê? Porque eu vou sugerir que seja os próprios livros dele. Porque o livro dele, os livros que ele escreveu, é como se fosse uma cronologia de uma visão, entendeu? Então, o Voz Profética, que foi o primeiro livro, conta sobre a igreja Esther e a igreja Vastis. Ele fala ali sobre a origem do avivamento aqui no Brasil, como foi aquele avivamento do ano 2000. Hoje, a gente falar do avivamento que aconteceu no ano 2000, para muita gente, como se falasse
do avivamento da Rua Azul, Zé Eberson. Você não acha? Sim, bem parecido. Bem próximo. Não, mas eu estou falando em termos de o pessoal não conhece. Ficou muito distante, pouco difundido, vamos assim dizer, tudo que aconteceu. Realmente, porque o pessoal acha que foi só um movimento de explosão da adoração. Adoração. Mas não foi muito mais do que isso, foi muito mais profundo. Realmente, muita gente se convertendo, muitas igrejas são despertadas, houve realmente um despertamento muito forte. Então, é como se fosse um marco na história da igreja brasileira antes de 99, 2000 e depois. Entendi. Eu tenho 33 anos hoje. Desses 33 anos... Desses 33 anos, 28 é de evangelho, eu vou dizer assim, que eu já nasci no evangelho. E eu posso falar uma coisa, antes desse ano 2000, a igreja era uma igreja muito tímida, entendeu? A igreja brasileira é uma igreja muito tímida. Só para você ter uma ideia, eu estava lembrando aqui esses dias, a igreja brasileira ela não tinha uma cultura de orar pelo Brasil, de um modo geral. Não tinha. Tinha algumas igrejas que faziam esse tipo de movimento, mas depois de tudo isso foi que a igreja veio aquele despertar para orar pelo Brasil, pela redenção da nação, e muitos outros congressos e outros movimentos foram surgindo. Mas então, voltando lá à questão do livro, depois a gente tem o Transformados pela Glória, que para mim é um dos melhores livros assim mais atuais dele, que fala muito o Transformado pela Glória, ele é um livro mais didático, ele é um livro mais temático, como se fosse uma literatura, vou dizer assim, né? E o outro tem Manifestação do Reino, que foi Transformados pela Glória, que é um livro de testemunho. O pastor Ricardo tem essa experiência de estar trabalhando há mais de 20 anos com aquela ideia que vive o regime cubano, como foi que aconteceu as coisas, as ideias socialistas que tentaram entrar no Brasil, as ideias comunistas que tentaram entrar no Brasil. Então, ali, a gente fala muito disso, ele dá um testemunho do evangelismo que aconteceu no Rio de Janeiro, salvo engano, ele fala de um ato profético que fizemos em Porto Seguro. Então, tem um retrato mais do Brasil. E esse último agora é o Honra e o Legado, que ele fala sobre essa nova geração, que não tem essa cultura de honra e legado. Ou seja, os temas do livro, parece que ele vem tratando princípios muito fortes que hoje é desconhecido. Vamos colocar aí como princípios desconhecidos. As pessoas não falam mais sobre isso, não falam sobre honra, não falam mais sobre legado. Assim, a insistência, a visibilidade nas redes sociais se tornou uma coisa quanto um pouco obscura e cegou muita gente, e não se fala muito mais sobre esses princípios básicos, né? Então eu vou propor isso, vou propor para que a gente lê esses 4 livros. Quem não tem, vê um irmão da igreja que tem, e com certeza você deve conhecer um irmão da sua igreja que tenha esses 4 aí, faz um rodízio. Se não tiver jeito, fala comigo, a gente faz uma promoção aqui, dá um jeito, mas vamos tentar pegar essa cultura aí de ler esses 4 livros para poder chegar lá na escola bem alinhado. Patrícia pergunta novamente, tem prova na escola, senhor? Tem, minha filha. Na verdade, não foi pergunta, não, ela deu risadas. Ah, sim. Tem prova e não tem sabor de mel, não. Não. A porta na escola é estreita. Qual o contato de WhatsApp? No livro perguntou, sério? Sério, tem prova. Não adianta falar, não. Quem te viu na prova e não te ajudou, né? Não adianta falar depois. Não vai, não. Qual é o contato de WhatsApp, querido? 31 DDD 991 33 5395. Tá bom? Tá. Quero deixar um recado aqui também.
Repita, 991-33-5395, DDD 31. Queridos, eu quero deixar um recado também para, se você é um convidado, a Annelise colocou aí no chat. Se você for um convidado para a escola, se você foi um convidado de um aluno para poder estar com a gente na live, e você sonha, você conhece a escola, você sonha com esse tempo na escola, então entre em contato comigo lá no WhatsApp para poder a gente conversar. A gente está, sim, muito viabilizando a vinda de muita gente para a escola, para esse tempo. Eu não gostaria de perder uma escola do clamor pós-pandemia. Fala um pouquinho, Everson. É forte, igreja. É forte. Esse tempo profético que a gente está vivendo, Deus tem falado muito mesmo, não só com o pastor Ricardo, sobre a escola, sobre esse tempo. Eu creio que vai ser uma escola mesmo que vai, não é mais uma escola preparatória, mas vai ser uma escola de envio, de liberação mesmo, um kickoff, né? Para missões, para esse avivamento que está chegando, que vai mesmo ser impactado, e nós que estaremos ali em nome de Jesus, nós vamos ser revestidos dessa autoridade, deste envio missionário profético para esse tempo. É uma percepção que eu tenho tido assim, e que o pastor Ricardo tem falado. Eu creio mesmo que vai ser esse envio, essa liberação, essa autorização para esse envio, essa nova onda de missionários, de jovens, e não só jovens, não. O pessoal da idade de Davi aí para frente também vai ser enviado em nome de Jesus. Amém. Se a gente está saindo de um momento de tratamento de Deus agora, o pastor Ricardo acabou de falar, eu acho que Deus não vai tratar você para depois te segurar, né? Então, realmente esse envio depois vai ser inevitável. O Alexandre perguntou que na live passada a gente tinha comentado sobre o pessoal que faz seminário na Lagoinha. Queridos, essa possibilidade é uma possibilidade que nós ouvimos falar, tá bom? De seminarista que deixa lá o apartamento vazio e eles alugam por preço bem irrisório. São situações que a gente ouve falar, só que a gente não tem como se responsabilizar por alguma situação que acontecer. Eu vou procurar saber se realmente vai existir essa possibilidade, porque o que foi por causa da pandemia, o seminário lá no Carisma, ele foi interrompido. Então eu não sei como é que está a situação agora, mas eu vou pedir a Luciana, minha esposa, para poder verificar isso, e a gente vai, e é melhor você me chamar lá no WhatsApp, que a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Mas eu vejo essa possibilidade, sim. Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Todo mundo bem resolvido. Queridos, Deus abençoe, tá bom? Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp. Obrigado, Everson, por tudo. Valeu, Deus abençoe. Tchau, gente. Deus. Alexandre, Deus abençoe vocês. O horário da live na sexta. Boa noite. Eu vou informar, eu mando. Amém. Eu envio um e-mail, então, no WhatsApp. Tá bom. Obrigada, Davi. Tchau. Fiquem com Deus. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau.